Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Casas Irmãs para a reflexão da noite de hoje, de quarta-feira, e que seja uma noite repleta das bênçãos de Deus, de Nossa Mãe Maria e de Jesus na nossa vida, no nosso lar e nas nossas famílias. Antes de fazer a reflexão da noite de hoje, me permitam fazer uma vibração planetária, porque o nosso planeta, que é de prova e expiação, onde ainda há predominância do mal sobre o bem, está passando por momentos de muitas aflições, de conflitos, de muitas perturbações, ainda com ódio, com falta de respeito, com preconceito, guerras estúpidas e ainda tanta coisa de injustiça. Então, vamos emanar energias boas para o planeta Terra, energias de paz, de fraternidade, de amor, para que todos os líderes de nações possam ouvir seus guias, seus protetores, seus bons anjos, ouvir o governador planetário Jesus, o Cristo de Deus, e também serem inspirados pela equipe de Ismael, governador do Brasil. Que todos possam utilizar dos seus talentos, das suas virtudes, para promover a paz mundial e o bem geral, o bem comum. Que Deus abençoe, que assim seja e assim será. Hoje, o nosso tema de reflexão é a comunhão com o mais além, do livro que está no estudo do mês, Liberta-te do Mal. E essa comunhão com o mais além quer dizer com o mundo espiritual. É um dos pilares centrais da doutrina espírita, que é fundamentada na certeza de que somos todos espíritos imortais e que possuímos todos uma condição fantástica da prova da bondade infinita e da misericórdia de Deus, que é a comunicabilidade entre esse mundo, o mundo da terra, do encarnado, com o mundo espiritual, do desencarnado. Essa relação não é um privilégio de poucos, mas uma faculdade natural, através da mediunidade, que permite o intercâmbio entre os encarnados, que são os espíritos que estão aqui na Terra, e os desencarnados, aqueles que já partiram antes de nós e se encontram no plano espiritual. Porque na doutrina espírita, nós aprendemos que a morte é uma passagem. Encara a doutrina espírita, a morte física, apenas como a libertação da alma, que retorna à sua verdadeira pátria, ao plano espiritual. E que, para a doutrina espírita, a mediunidade é o meio natural dessa comunicação, que possibilita alento, que possibilita mande notícias do mundo de lá, e a continuidade dos laços de afeto. Então, aqueles que se antecederam a nós, nossos ancestrais, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, eles estão
no plano espiritual e nós podemos nos comunicar com eles. Então, essa comunhão não se dá apenas por fenômenos físicos. A sintonia de pensamento, de sentimentos entre encarnados e os espíritos desencarnados é constante. Bons pensamentos atraem bons espíritos, enquanto os pensamentos inferiores trazem companhia a infelizes. Quando nós sentimos saudade de alguém que partiu, antecedeu a nós, nós podemos, numa meditação, numa visualização terapêutica, uma oração, no momento que você esteja na janela contemplando a natureza, você pode pensar neste ente querido que antecedeu e o seu pensamento, a sintonia com esse espírito, esta mente, este coração, vai atrair esse espírito para que ele possa, assim que puder, entrar em comunicação com você e você recebe a intuição. Às vezes é quase que palpável, é um aroma, o aroma da pessoa, é o sentimento. Então, essa comunhão com o mais além é consolo e esperança, seja em qualquer momento da história. E no livro, o autor, ele coloca bem isso, que as comunicações servem para aliviar a dor da perda e provar que os entes queridos não desapareceram, que eles estão entre nós. Claro que a gente sabe que nem todos têm a condição de entrar nesse momento em comunicação. Existem espíritos que ainda estão se adaptando, que têm dificuldades, se nunca leu sobre a vida no plano espiritual, se não acreditava na imortalidade da alma, esse ente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas vai conseguir, porque a vida continua. A vida é a experiência do amor. E onde quer que estejamos, seja na Terra ou no plano espiritual, vamos continuar a aprender, vamos continuar a experimentar. E, claro, que quanto mais a pessoa se abre para o cosmos, o universo, para Deus, ela vai evoluindo e tem condição de, com certeza, entrar em comunicação com os seus familiares. A interação dessa comunicação visa o aprendizado moral e o progresso, a educação e a evolução. Os espíritos superiores orientam sempre os outros espíritos. Os espíritos errantes, como nós chamamos, que são aqueles espíritos que desencarnam e ficam naquele período entre a última encarnação e a próxima encarnação. Esse estado de pausa se chama um estado onde nós nos colocamos como um estado errante, de espíritos errantes. E é uma caridade a gente orar, a gente ter um trabalho mediúnico sério, um intercâmbio sério, porque os encarnados podem ajudar os espíritos necessitados que estão em sofrimento, praticando a caridade através da oração. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim: oh, fulano desencarnou, eu nem pude ir no sepultamento. Faça uma oração. Entre em contato com o mais além. Atraia bons espíritos para que os bons espíritos lhe dê suporte e lhe oriente e lhe ajude. Porque na hora que você pensa em ajudar alguém que está no plano espiritual, os espíritos conseguem ajudar. Eles
identificam onde a pessoa está, o espírito, e aí vão fazer o socorro, vão fazer o atendimento. Então, a comunhão com o mais além para nós que somos espíritas traz o consolo da certeza que os laços de amor são imortais. Então, que a gente precisa se focar no progresso moral, na caridade e na certeza de que nós todos também seremos amanhã os espíritos que vão compor o plano espiritual. Então, Carmen, como fazer esse contato com o mais além? Para você atrair bons espíritos, acabei de dizer, você precisa estar em vibração, ó, em vibração superior, orando, meditando, fazendo uma visualização terapêutica, fazendo uma oração. E entrando em comunhão significa atraindo até você as almas benditas, os espíritos de luz, porque eles estão em todo lugar. Em todos os lugares você vai encontrar luz, 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 muita luz. Então, é atrair esses irmãos, continuar ciente e consciente de que você tem esses irmãos junto de você, o seu bom anjo, o anjo da guarda, espíritos amigos, espíritos protetores, e que você precisa falar com eles. Às vezes eu vejo pessoas dizerem assim: Ô fulano, ore por mim, peça seu guia para fazer isso e isso. Como é que a gente vai pedir o outro para tomar o remédio para a gente? Se nós temos espíritos bons conosco, anjo da guarda, mentores, espíritos bons, espíritos amigos que estão, ó, antes da gente reencarnar, já estão conosco, então nós temos que orar por eles, conversar com eles, criar o nosso ambiente de intimidade com o nosso guia, com o nosso bom anjo. Orar sempre. Claro que a gente vai orar para Deus, para Nossa Senhora, para Jesus, para os mentores, para os espíritos maravilhosos, os mentores das casas irmãs, os guias, os protetores. Mas você tem que orar pela equipe que está com você, a sua egrégora, que está em torno de você, ali o tempo inteiro, com humildade, com silêncio e trabalhando. Então, a nossa reflexão da noite de hoje é essa. Espero ter ajudado a vocês a melhorar cada vez mais a comunhão com o mais além. Nós precisamos dessa consciência. Nós precisamos dessa prática, desse exercício de trabalhar na Terra junto com o plano espiritual, sempre. Nesse intercâmbio, sabe? Nesse intercâmbio. E é isso que é importante. A doutrina espírita nos traz isso como um dos pilares maiores da sua filosofia, a comunicabilidade com o plano espiritual. Muita paz. Vamos fazer o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar os olhos, praticar o exercício da respiração para favorecer a concentração, o foco e a conexão com o mais além, né?
Começar agora a praticar essa comunhão, essa conexão com o plano espiritual. Inspire lenta e profundamente pelas narinas. E lentamente deixe o ar sair pelas narinas, lentamente, bem lentamente. Inspira, expira. Inspira, expira. E agora vamos colocar as nossas mãos sobre as nossas coxas, com as palmas para cima, em posição de passe, de recepção de fluidos salutares, benéficos, e atrair para nós, com o nosso pensamento, um aroma de rosas. Imagine, visualize aroma de rosas, rosas brancas, os mentores das casas irmãs se aproximando, os 3 atendentes espirituais se aproximando, nossos guias e protetores, nossos amigos espirituais, aqueles que antecederam a nós, que já têm condição desse trabalho, de participar desse trabalho. Então vamos deixar que eles trabalhem em nós. E nós fechemos os olhos, relaxemos toda a musculatura do corpo, relaxe os ombros, as costas, pernas, braços, músculos da face. Inspire naturalmente, normalmente. E deixe com que os amigos espirituais, reconhecendo as nossas necessidades de agora, possam fazer a limpeza espiritual e energética, retirando cansaço, tristeza, ansiedade, mágoa, decepção, medo, insegurança e todas as outras emoções que nos perturbam e tiram a nossa paz. Inspire, expire. Agora preencha o universo do seu pensamento com paz, sinta paz, bem-estar. Onde você está, você sinta-se seguro, sinta-se envolvido pelo passe, pelos 3 atendentes espirituais e mais essa egrégora de luz, de amor que está em torno de nós. Sinta agora as mãos generosas e caridosas dos médicos espirituais, tocando os nossos corpos sutis para um diagnóstico preciso das nossas necessidades. Acenda a sua luz, porque onde há luz não há escuridão. Acenda a sua luz, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho legítimo de Deus,
Eu sou uma parte de Deus, por isso eu sou luz. Luz que nunca se apaga. E deixe a equipe médica espiritual trabalhar, junto com os atendentes espirituais e com essa egrégora de luz, dos mentores das casas irmãs. Deixe com que eles possam ouvir os nossos pensamentos, solicitando os nossos pedidos, endereçando a eles onde estamos mais necessitados. Qual a nossa enfermidade, qual a nossa necessidade. Deixe com que trabalhem nos nossos corpos. Deixe os médicos tocarem a nossa alma, com todas as dores que há nesta alma, curando, transformando dor em saúde, em bem-estar, em paz. Inspire mais uma vez. E relaxe. Os médicos estão trabalhando. Os enfermeiros auxiliando. Nossos guias e protetores, em combinação e comunhão, com todo o trabalho, nos dando suporte, ajuda necessária, porque já nos conhece muito e muito bem. Inspire mais uma vez. E agora que você recebeu essa energia, esse passe maravilhoso, agradeça. Agradeça aos bons espíritos que estiveram aqui, nessa comunhão, nesse intercâmbio, nessa conexão. Gratidão, gratidão, gratidão. A todos. Todos que dissemos aqui por estarem presentes. E o que estão presentes e que nós não falamos. Mas estão trabalhando também. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, tenham uma noite tranquila, um sono reparador, sonhos maravilhosos. E amanhã um dia muito abençoado e feliz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê sempre a certeza das boas companhias. Um beijo no coração e muita paz.